Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular em crochê, esse aqui com motivo de quadradinhos e leques. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, tem link para fazer o download gratuito do gráfico e tem também outras dicas de acabamento para você adaptar no seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Continuei repetindo aqui o desenho para formar o comprimento do meu tapete e agora, olha, eu tenho aqui um total de 7 vezes esse desenho formando o comprimento, mas como eu disse, você pode fazer quantas vezes for necessário, só seguir repetindo da carreira de número 3 até a carreira de número 8. Aqui no meu tapete, olha, parei aqui então na carreira de número 8, né? Olha, repetida 3, 4, 5, 6, 7, 8, e então ficou assim, com um ponto alto em cima do último leque de cada um dos desenhos. Para formar a última carreira, eu vou fazer ela toda com ponto alto. Vou fazer 2 correntes então para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e agora eu vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos e ponto alto em cima desse ponto alto que ficou sozinho em cima do leque, tá? Então a carreira toda em ponto alto para ficar exatamente igual à primeira carreira do tapete, formando a borda aqui do trabalho. Aqui, olha, eu vou seguir então com ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui nesse espaço de 2 correntes. Chegando no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos somente, tá? Mesmo se ficar um pouquinho mais frouxo aí no espaço de 2 correntes, não faça mais de 2 pontos altos, somente 2 pontos altos e siga para o próximo ponto e faça ponto alto. No próximo espaço de 2 correntes, novamente 2 pontos altos. Eu vou seguir assim até o final da carreira, em todos os próximos espaços de 2 correntes faço do mesmo jeito, tá? Vou fazer então até o final da carreira e aí mostro para você como finalizar e como começar o contorno com ponto baixo. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos. Na direção das correntes eu fiz somente 2 pontos altos, formando aqui a borda do tapete, então com uma carreira exatamente igual à primeira carreira do trabalho, olha, uma carreira toda fechada com ponto alto. Vou começar agora fazendo um contorno com ponto baixo e para isso vou fazer uma corrente só para dar a distância do primeiro ponto baixo. Eu não utilizo essa corrente para finalizar essa volta, por exemplo, tá? Só para dar distância. Quando finalizar a volta, eu vou finalizar no primeiro ponto baixo, ou seja, no que eu vou fazer ainda, tá? O primeiro ponto baixo eu vou fazer na direção da metade da última carreira, pegando esse último ponto alto como alça, e depois fazer um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Um na metade da carreira, outro na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou descer fazendo ponto baixo assim até chegar no canto. Então, olha, para fazer o primeiro ponto baixo eu pego o último ponto alto como alça, e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta, tá? Então, esse canto aqui eu só vou completar quando completar essa volta aqui. O próximo ponto baixo eu faço na divisão entre uma carreira e outra. Veja que eu fiz bem no pé mesmo desse último ponto, ou seja, bem na divisão entre a penúltima e a última carreira. O próximo ponto baixo na metade do próximo ponto e depois um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto do tapete, fazendo ponto baixo, olha, sempre na divisão entre uma carreira e outra e na metade da carreira, olha, fazendo ponto baixo aqui então no último ponto, na metade da carreira. E o próximo ponto eu vou fazer bem no pé desse último ponto aqui, ou seja, naquela primeira corrente que nós fizemos ao iniciar o trabalho, onde temos até a ponta de fio inicial aqui. Então vou fazer um ponto baixo. E agora, para fazer o contorno, vou fazer 2 correntes e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Olha, eu vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Assim, essas 2 correntes ficam formando aqui o cantinho do tapete, desse jeito. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, sempre pegando assim, olha, na direção de cada um dos pontos altos e vou aproveitar para ir escondendo essa ponta de fio aqui, olha, o máximo possível. Vou esconder ela sempre com ponto baixo, já aproveitando esses pontos aqui do contorno, escondo ela o máximo possível e depois eu corto a sobra. Nem precisa amarrar porque ela não fica soltando, tá? Vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre que chegar no canto faço um ponto baixo no cantinho, 2 correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes, tá? Eu fiz 2,
mas você pode fazer 3 correntes. Se você tiver alguma dúvida de como fazer o contorno nos outros cantos do tapete, aqui no canal tem um vídeo explicando detalhadamente cada um desses cantos, porque eles têm pontos altos diferentes, né? Mas eu tenho um vídeo aqui explicando como fazer esse contorno em cada um desses cantos. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar também na descrição do vídeo para que você possa assistir e tirar todas as suas dúvidas. Vou fazer essa volta completa então, e aí eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou completando a volta, ou seja, chegando aqui no último canto, né, aquele antes do ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Vou fazer aqui ponto baixo até o último ponto alto. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou voltar no mesmo lugar e fazer novamente ponto baixo. Esse último ponto baixo aqui, olha, ele já fica em cima daquela corrente que eu fiz para dar distância para o primeiro ponto baixo. E agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Pego no primeiro ponto baixo, então finalizo a volta com ponto baixíssimo. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, e agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, pegando somente o fiozinho na parte de trás de cada um dos pontos. Os pontos baixos têm 2 fios assim na parte de cima, só que eu vou pegar somente esse fio que fica mais na parte de trás, tá? Então, ponto baixo agora nesta segunda volta, sempre pegando nesse fiozinho da parte de trás. No início dessa volta eu fiz uma corrente, olha, ela fica mais baixa, mas é nesta corrente que eu vou finalizar a volta, tá? E não no ponto baixo. Diferente desta primeira volta aqui, para que a volta fique correta, eu vou finalizar essa volta aqui nessa primeira corrente. Mas aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto do tapete, fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fio na parte de trás. Aqui, olha, logo à frente eu tenho as 2 correntes que eu fiz para formar o canto do tapete. Fiz ponto baixo aqui até o último ponto baixo, e logo à frente eu tenho as 2 correntinhas formando aqui o canto. Vou fazer então ponto baixo na primeira dessas 2 correntes, também pegando somente um fio. E agora eu vou fazer 2 correntes para formar o canto do tapete, e desta vez eu não volto no mesmo lugar, ou seja, não volto no mesmo ponto, volto na próxima corrente das 2 que eu fiz na volta anterior e faço ponto baixo. Assim o contorno fica certinho. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fio na parte de trás. Todos os próximos cantos agora são exatamente iguais, em todos eles tem 2 correntes, né, que nós fizemos na volta anterior. Então, todos os cantos é só fazer exatamente igual. Ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço e ponto baixo na segunda corrente, e seguir contornando assim por toda a volta. Vou fazer aqui no meu, e na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, chegando aqui então no último canto, antes do início da volta, né, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz em todos os outros cantos. Fiz ponto baixo então na primeira corrente, 2 correntes de espaço, vou fazer ponto baixo na segunda corrente dessas 2 que estão formando o canto. Logo em seguida vou fazer ponto baixo no ponto baixo que eu tenho após as 2 correntes, que é esse aqui, olha. E agora eu vou finalizar na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Então, logo após esse ponto baixo que fica após as 2 correntes, eu já preciso finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, tá? Então, finalizando aqui com ponto baixíssimo. Se você quiser o acabamento só desse jeito, só com ponto baixo, é só alongar esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Você pode também fazer a adaptação de qualquer outro tipo de acabamento, como por exemplo aquele que eu utilizo sempre na série Mosaico, né? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo como sugestão. Se você quiser, você pode adaptar ele também, que dá certo. Para fazer esse outro tipo de acabamento, eu preciso começar em cima do 5º ponto de base, ou seja, pular aqui um total de 4 pontos. Aqui eu terminei em cima do 3º, então eu vou no 4º ponto de base nesse próximo ponto, né? Faço ponto baixíssimo no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima do 5º ponto, olha só. Assim eu fiquei então pulando aqui 4 pontos logo após o canto, né? Após as 2 correntes de espaço que eu tenho aqui no canto, tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer agora uma sequência com 3 alças pequenas, e todas 3 com 3 correntes, pulando 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Formei a primeira alça pequena, novamente 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo, formando a segunda alça. 1, 2, 3,
pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo, formando a terceira alça pequena. Veja que ficou assim, olha. Para fazer a alça grande, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto. Ficou assim. Ou seja, sequência com 3 alças pequenas e uma alça grande. Eu vou repetir essa sequência aqui até chegar no próximo canto. E o mais importante é que, quando chegar no canto, eu preciso chegar com uma alça grande desse jeito. E aí, para isso, eu fiz aqui as contas antes, tá? O total menos 18 e o restante dividido por 15. Aqui no meu tapete eu tenho um total de 93 pontos baixos, então o total menos 18 e o restante dividido por 15 vai dar certinho eu chegar lá no canto com a alça grande, porque dá uma conta exata. Mas se der uma conta diferente, se ficar sobrando 1, 2 ou 3 pontos, por exemplo, você pode pular um ponto a mais. Se ficar faltando um ponto, você pode pular somente 4 pontos aqui, como se ficar sobrando ponto, você pode pular 6 pontos nesse espaço aqui da alça grande, tá? Nas alças pequenas é só manter 3 correntes pulando 2 pontos de base. Como eu disse, no meu dá certinho chegar no próximo canto, mas se você fez aí com um tamanho diferente e se você não conseguir fazer a divisão dos pontos para dar certo chegar no final da lateral aqui com uma alça grande, é só você deixar um comentário dizendo a contagem de pontos que tem aí, tanto na largura quanto no comprimento, que aí eu ajudo a fazer as contas e digo para você exatamente como fazer. Aqui eu vou seguir fazendo as alças pequenas sempre com 3 correntes, pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Olha só, as 3 alças menores, né, todas iguais, com 3 correntes. Pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. E a alça grande com 6 correntes, 3, 4, 5, 6, pulando 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo. Vai dar certo chegar no canto. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto, mostro para você como faremos na largura do tapete também. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, olha, fazendo aqui uma sequência com 3 alças menores, né? As 3 alças com 3 correntes pulando 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. Então, olha, ficou sobrando 1, 2, 3, 4 pontos baixos, né? Antes de chegar no canto do tapete onde tem um espaço de 2 correntes, exatamente igual o que eu pulei aqui no início da carreira, olha, no início da volta. Eu pulei 1, 2, 3, 4, que é o espaço para mim fazer uma alça grande. Então aqui, olha, nesse tipo de acabamento, o mais importante é que no final aqui, tanto da largura quanto do comprimento, fique sobrando o espaço para fazer uma alça grande e não termine no cantinho com 3 alças menores, tá? Então aqui vou fazer 6 correntes, olha, 2, 3, 4, 5, 6 e vou prender com ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes que formam o cantinho do tapete. Ficou assim. Todas as alças grandes anteriores aqui têm 5 pontos de espaço, tá? Somente aqui no primeiro espaço que eu pulei 4 pontos, para quando eu completar a volta fazer uma alça grande. As alças menores todas pulando 2 pontos de base, alça com 3 correntes. E as alças grandes todas pulando 5, a última aqui pulando 4. Na largura do tapete é exatamente igual. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Já formei aqui uma alça grande, então, no início aqui da largura do tapete. Logo após a alça grande, eu preciso fazer as 3 alças menores. Olha, 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Mais uma vez, 3 correntes, pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. A alça grande agora, aqui no meio, né, somente a do canto eu pulei 4 pontos de base. As alças do meio sempre com 6 correntes, 3, 4, 5, 6, pulando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo no próximo. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, dá certo chegar no próximo canto também. Aqui no comprimento, na largura do meu tapete, por exemplo, eu tenho um total de 63. 63 menos 18 e o restante dividido por 15 dá uma conta exata, né? Dá um total de 3 alças grandes com 3 alças menores. Então, eu vou seguir fazendo aqui na largura para você ver, olha, uma alça grande pulando 5 pontos, então 3 alças menores com 3 correntes, pulando 2 pontos de base. 1, 2,
3 alças menores. A alça grande com 6, 3, 4, 5, 6, pulando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontos. 1, 2, 3, pulo 2 pontos. 1, 2, 3, pulo novamente 2 pontos e prendo com ponto baixo. Ficou assim as 3 alças menores. A alça grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo, formando a alça pequena. Novamente 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. E agora, olha, sobraram aqui 1, 2, 3, 4 pontos e logo à frente eu tenho as duas correntes que formam o canto. Então, vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6 e vou prender aqui no canto para formar a alça grande. Resumindo, as alças do canto sempre pulando 4 pontos, então aqui com 4 pontos eu cheguei no canto exatamente igual esses 4 pontos que eu tenho de espaço aqui, como eu fiz aqui no início aqui da largura do tapete. Do mesmo jeito eu vou fazer essa alça grande quando eu completar aqui. Eu vou terminar fazendo uma alça grande e novamente uma alça grande finalizando aqui, porque daí eu consigo pular somente os 4 pontos. Mas como eu disse, eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, todas as alças grandes do meio aqui do tapete, pulando 5 pontos. As alças menores todas pulando 2 pontos. Somente as alças do canto pulando 4 pontos. Se você fez um tamanho diferente e não conseguir calcular, é só deixar aí a quantidade de pontos que tem no seu tapete que eu ajudo você a fazer a divisão para o seu também. Já estou chegando aqui no canto e no final da volta, olha, fiz esta alça aqui então com 6 correntes pulando 1, 2, 3, 4, exatamente igual todos os outros cantos. Vou fazer novamente 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 e pulando 4 pontos para fazer essa alça grande. 1, 2, 3, 4, eu posso finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz para começar esta volta. Olha, então, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo e aí esse canto aqui fica exatamente igual todos os outros cantos do tapete. Deixa eu mostrar aqui para você, olha, aqui em todos os cantos, então, eu tenho 2 alças com 6 correntes pulando 4 pontos de base, mas para isso eu fiz as contas antes, tá? Só resumindo aqui para quem está tentando adaptar aí, olha, o total de pontos baixos menos 18 e o restante dividido por 15. No meu tapete aqui, no comprimento tem um total de 93, menos 18 sobram 75, 75 dividido por 15 dá um total de 5. Significa que eu tenho 5 sequências com 3 alças pequenas e uma alça grande. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Esta última sequência aqui faz parte daqueles 18 pontos que eu reservei, tá? Olha, tem esses pontos aqui para esta última sequência, para ter certeza que eu chegue aqui no canto com uma alça grande, e os 4 pontos que eu reservei aqui no início do tapete, para ter certeza que eu vou finalizar aqui, olha, fazendo esta alça grande aqui, eu pulei 4 pontos também, tá? Então, nesta última sequência aqui tem 18 pontos altos se eu contar esses pontos que eu deixei reservado. Do mesmo jeito aqui na largura do tapete, fiz a conta exatamente igual. O total menos 18 e o restante dividido por 15. Na largura do meu tapete eu tenho um total de 63 pontos, menos 18 sobram 45, 45 dividido por 15 significa que eu tenho 3 alças grandes com 3 sequências de alças menores. Olha, uma sequência, 2, 3 e a última aqui faz parte dos 18 pontos que eu reservei antes de fazer a divisão do restante, tá? Mas eu volto a lembrar que se você tiver alguma dúvida na hora de fazer a adaptação, é só deixar um comentário aqui com a contagem certinha de pontos que eu ajudo você na divisão e ajudo você o mais rápido possível respondendo o seu comentário. Aqui, olha, após finalizar então com ponto baixo, né, com ponto baixíssimo, perdão, em cima do primeiro ponto baixo, eu vou seguir com ponto baixíssimo em cima de 2 correntes dessas 3 que eu tenho formando essa primeira alça. Tenho sequência com 3 alças pequenas, né, após finalizar aqui com ponto baixíssimo, então vou fazer ponto baixíssimo em 2 dessas 3 correntes que eu tenho formando a primeira alça. Ficou desse jeito, olha, ponto baixíssimo em 2. Agora eu vou fazer o ponto baixo pegando dentro da alça, faço um ponto baixo, assim esse ponto baixo fica bem centralizado. Apesar de eu ter feito 2 pontos baixíssimos, ela fica bem no meio da alça. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 e vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça. Ficou assim.
Novamente 3 correntes, 1, 2, 3, e prendo com ponto baixo no meio da próxima alça de 3 correntes também. Agora, olha, tenho somente 2 alças com 3 correntes, e não 3 como na volta anterior. Vou enrolar o fio na agulha e agora na alça de 6 correntes eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, tudo dentro da alça de 6 correntes, tá? Olha, 4, 5 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Vou enrolar o fio na agulha e ainda na mesma alça de 6 correntes eu vou fazer mais 5 pontos altos, pegando dentro da alça mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou prender com ponto baixo no meio da primeira alça das 3, que eu tenho logo à frente, essas 3 alças menores, ficou assim. Vou fazer agora uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no meio da próxima alça. Novamente 3 correntes e prendo com ponto baixo no meio da última alça dessas 3 que nós temos na volta anterior. Ficou assim. Novamente, na alça grande eu faço sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 3 correntes de espaço e novamente 5 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Nas 2 alças do canto é um pouquinho diferente a quantidade de pontos, tá? Mas eu mostro para você como fazer também. Aqui, olha, já estou completando aqui então mais 5 pontos altos e aqui é só seguir repetindo. Ponto baixo após o último ponto alto para ficar desse jeito aqui. E eu vou seguir repetindo assim até chegar no próximo canto. Já estou chegando aqui na alça do canto, então do tapete. Em todas as outras aqui, no meio do tapete eu fiz 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos. Quando chega na alça do canto, eu vou fazer um total de 7 pontos altos na primeira alça. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou para a próxima alça, né? Já agora na largura do tapete, vou fazer mais 7 pontos altos nessa próxima alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficou assim, olha, na alça do canto. Agora eu vou prender com ponto baixo na primeira alça de 3 correntes e vou seguir normalmente, tá? Só aqui na alça do canto, nas alças do canto, que ao invés de 5 pontos eu fiz 7 pontos altos, mas as próximas alças todas do mesmo jeito. Aqui, olha, depois de prender com ponto baixo 3 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça, novamente 3 correntes, prendo com ponto baixo na última das 3 alças, ficou assim. E aí sigo para a próxima alça, onde eu vou fazer 5 pontos altos, 3 correntes e novamente 5 pontos altos. E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui, olha, ponto na última alça, né? Fiz aqui um total de 7 pontos, completando aqui então o último canto do tapete. E eu vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz antes da primeira alça com 3 correntes. Então, quando eu fiz aqui para iniciar a volta, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Ficou assim, olha. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes que formam essa alça que nós temos logo à frente. Então faço ponto baixíssimo na primeira corrente e ponto baixíssimo na segunda. Depois eu vou fazer ponto baixo pegando dentro da alça, assim esse ponto fica bem centralizado.
Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou prender com ponto baixo na próxima alça, bem no meio da alça, e assim eu fico só com uma alça de 3 correntes, olha. Eram 3, 2, e agora nessa volta somente uma alça. Vou fazer 5 correntes de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu vou trabalhar na alça de 3 correntes que eu tenho entre os 5 pontos altos dentro desse leque, tá? Vou fazer aqui 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, vou fazer, após esses 2 pontos altos, 3 correntes de espaço, e vou fazer novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, olha. No mesmo espaço de 3 correntes, então, faço mais 2 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 5 correntes de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender com ponto baixo na primeira das duas alças com 3 correntes que eu tenho logo à frente. Prendo com ponto baixo, 3 correntes de espaço e vou prender com ponto baixo dentro da alça seguinte. Ficou assim, então, esta primeira alça aqui, esse primeiro leque. Agora eu vou repetir, olha, alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do espaço aqui de 3 correntes que eu tenho entre os 5 pontos altos, né, dentro dessa alça, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, vou fazer 3 correntes de espaço e vou fazer novamente 3 pontos altos no mesmo lugar, formando aqui então um leque aqui dentro desta alça de 3 correntes. E vou fazer novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender com ponto baixo na primeira alça, 3 correntes de espaço e prendo com ponto baixo na segunda alça. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, eu mostro para você. É quase igual, só muda um pouquinho as quantidades de pontos aqui, mas quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, eu tenho logo à frente aquele leque com 7 pontos altos, formando aqui então o cantinho do tapete. Aqui, olha, após essa alça com 3 correntes, eu vou fazer uma alça com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Agora, no canto aqui, no espaço de 3 correntes, entre os dois espaços com 7 pontos altos, eu vou fazer aqui um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer novamente 3 pontos altos, ainda no mesmo lugar aqui para formar esse canto do tapete. 1, 2, 3. Então esse leque aqui, olha, diferente dos outros, né, que só tem 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. No canto nós fizemos aqui então 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Vou fazer mais uma alça com 8 correntes, igual a esta alça aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vou prender com ponto baixo na primeira alça das duas que eu tenho logo à frente, então, dessas alças com 3 correntes. E agora eu vou seguir repetindo normalmente. Olha, o canto ficou certinho, não ficou repuxando, tá? Se ele ficar levantando desse jeito aqui, assim, olha, se ele ficar essa alça aqui curta, levantando esse leque, você pode fazer essa alça aqui com mais correntes, tá? Mas se colocar numa superfície e ele ficar certinho desse jeito, pode ser até menos correntes se o seu ponto for mais solto, mas se for mais apertado, pode fazer mais correntes sem nenhum problema. Aqui eu vou continuar então, olha, alça com 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça, e agora eu vou fazer a alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e dentro do leque seguinte eu faço somente 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de espaço, e vou fazer novamente 2 pontos altos, ainda no mesmo lugar, 1, 2 pontos altos, alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5, e prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Todos os próximos cantos são exatamente iguais, tá? Vou fazer do mesmo jeito desse canto aqui, vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que fica antes da alça com 3 correntes. Então vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Todos os cantos foram feitos sempre do mesmo jeito, tá? Alça com 8 correntes, 3 pontos altos,
3 correntes, novamente 3 pontos altos e alça com 8 correntes. Já nos outros leques, somente 5 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes de espaço, 2 pontos altos e novamente 5 correntes, tá? E a próxima alça com 3 correntes. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes que nós temos formando esta próxima alça, faço ponto baixíssimo na primeira e na segunda, e agora faço ponto baixo pegando dentro da alça. Fica assim, olha, bem centralizado. Na próxima alça aqui, que nós temos com 5 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Enrolei o fio na agulha, vou fazer então um total de 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 3 correntes de espaço, vou voltar em cima desse último ponto alto, olha, pegando em cima do último ponto alto, vou prender com ponto baixo para formar um pontinho picô. Agora, dentro do próximo espaço de 3 correntes, eu vou fazer um total de 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3, vou fazer um ponto picô então com 3 correntes, volto em cima do último ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô e novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ficou assim. Vou fazer 3 correntes mais uma vez e formo o ponto picô então com ponto baixo em cima aqui do último ponto alto. E agora, olha, após esse ponto picô, já vou trabalhar 5 pontos altos nesta alça com 5 correntes, tá? Então, só enrolo o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que nós temos logo à frente. E aí esse leque ficou assim, olha. Eu vou seguir repetindo esse leque nos próximos aqui também, olha, na próxima alça de 5 correntes. Então vou fazer um total de 5 pontos altos, sem enrolar o fio na agulha, né? Após o ponto baixo, só faço os 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5, faço 3 correntes para formar o ponto picô, volto em cima do último ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer 3 pontos altos dentro do leque. 1, 2, 3. 3 correntes para formar o próximo ponto picô, volto em cima então do último ponto alto e prendo com ponto baixo. E vou fazer novamente 3 pontos altos para formar esse leque aqui do meio, né? O que fica bem dentro do espaço aqui de 3 correntes, olha. 2, 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, vou fazer novamente ponto picô com 3 correntes. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo em cima do ponto alto para formar este ponto picô. E sem fazer corrente de espaço, vou na alça de 5 correntes e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sem corrente de espaço, prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes. Já tenho aqui então, olha, 2 leques prontos, olha, eles ficam certinho. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, eu mostro para você como fazer o leque do canto também, para ele não ficar repuxando. Já estou chegando aqui no canto do tapete, na alça que nós temos com 8 correntes, né? Fiz aqui então a última alça com 5 correntes. Vou fazer ponto baixo na alça de 3 correntes e eu tenho logo à frente então a alça do canto, essa alça com 8 correntes. Nesta alça eu vou fazer um total de 10 pontos altos, ou seja, o dobro da quantidade que eu fiz aqui. Mas o importante é não ficar repuxando e nem ficar formando ondulação. Você pode fazer, ver se está certinho. Se ficar repuxando, você pode fazer uma quantidade maior de pontos. Se ficar formando ondulação, você pode diminuir a quantidade de pontos, porque depende muito, né, dos pontos de cada um. Mas aqui no meu, olha, com 10 pontos altos, vai dar certinho aqui para ele não ficar repuxando e nem formando ondulação. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. Aqui, essa parte aqui no meio é exatamente igual o que nós fizemos nos outros leques. Após o ponto picô, vou fazer 3 pontos altos no canto aqui, na alça de 3 correntes que fica bem na pontinha aqui do canto do tapete. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer novamente o pontinho picô com 3 correntes. Prendo com ponto baixo. Novamente 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Fiz o primeiro. Vou completar aqui um total de 3 pontos altos. 2, 3. Novamente ponto picô com 3 correntes. Volto em cima do último ponto. Essa parte não muda nada. A única mudança aqui no canto, então, são 10 pontos altos, né, na alça com 8 correntes que nós temos formando o canto. Na próxima alça com 8 correntes, eu vou repetir, então, um total de 10 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Ficou assim. Eu vou prender com ponto baixo aqui na alça de 3 correntes. E agora eu vou seguir repetindo. Na alça com 5 correntes eu faço somente 5 pontos altos. Aqui, olha, no leque, no meio do leque eu faço o leque exatamente igual. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo ponto alto aqui na última alça. Olha, se você não tem agulha de tapeceiro, após aqui o 10º ponto alto, né, que forma aqui o último canto do tapete, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Assim, olha, do mesmo jeito que nós finalizamos as outras voltas, só finalizar com ponto baixíssimo, fica certinho. Depois só alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Se você tem agulha de tapeceiro, então aqui após o último ponto alto, não finaliza com ponto baixíssimo, aqui após o último ponto alto, só alongar esse fio e aí vamos cortar e finalizar com agulha de tapeceiro. Alonguei bem, olha, vou cortar, vou colocar esse fio na agulha. Aqui eu vou mostrar depois para você a quantidade que sobrou, tá? Dos 400 gramas que eu utilizei para confeccionar esse tapete. Nesse caso, eu vou pular o ponto baixo, vou em cima do próximo ponto, olha, é o ponto alto, né? Que fica no primeiro leque que nós fizemos começando a volta. Vou pegar, passando a agulha de trás para frente em cima do ponto alto, pegando os 2 fios, passo todo o fio. Agora vou passar de cima para baixo em cima do último ponto alto e vou passar em cima do primeiro ponto baixo, saindo com o fio na parte de trás. Assim, esse ponto que eu estou fazendo aqui com a agulha de tapeceiro, ele fica em cima do ponto baixo, olha, ele fica certinho, exatamente igual a todos os outros pontos, e aí não dá para notar que nós fizemos a finalização aqui, tá? Com o fio já na parte de trás, eu vou seguir costurando ele aqui para ele não aparecer lá na frente, e aí depois eu vou esconder ele aqui nesse acúmulo de fio que nós temos nesta laçada, né, nessa alça que nós temos logo à frente, só esconder bastante esse fio aqui, não precisa chegar até o último ponto para que ele não apareça a pontinha onde nós vamos amarrar, deixa ele bem escondido aqui, vou amarrar bem e cortar a sobra. Antes de amarrar, eu vou dividir ele em 2, eu estou trabalhando aqui com o fio número 6, então é só deixar 3 perninhas de fio aqui para cada lado. Uma dessas perninhas de fio aqui você tira da agulha, a outra que sobrar, nós vamos passar aqui em mais um fiozinho para que dê sustentação para fazer o nó. Vou passar no fio de dentro da alça, olha, para não passar nesses fios aqui fora, para não ficar aparecendo. Agora é só amarrar bem, nem vou tirar aqui da agulha porque eu consigo esconder depois antes de cortar a sobra, tá? Eu consigo esconder onde eu fiz o nó aqui também, olha. Vou dar 3 nó aqui para não soltar com facilidade. O primeiro você não aperta muito, os outros você pode apertar um pouco mais. Amarrei bem, vou colocar de novo essa outra perninha de fio aqui na agulha também, colocar ela de volta que eu vou esconder aqui, antes de cortar a sobra, eu vou esconder mais um pouquinho. Já com o fio completo agora na agulha novamente, eu vou passar esse fio de volta aqui, olha, por mais alguns pontos, e aí sim eu tiro da agulha e corto a sobra, que assim esse nó fica bem escondido aqui nesse acúmulo de fio, tá? Olha, eu vou só tirar
aqui da agulha. E vou cortar a sobra. Finalizei aqui então mais um tapete, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Aqui, olha, do novelo com 400 gramas sobrou só esta quantidade aqui. Nesse novelo tinha 452 metros, então independente aí do tipo de fio ou da marca, se for outro tipo de barbante, tá? É só ficar de olho mais ou menos na metragem, porque depende muito dos pontos de cada um, mas dá para você ter uma noção aí do quanto você vai gastar. Eu espero que você tenha feito o seu tapete, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais. Diga que aprendeu aqui no canal que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo Passo a Passo.